O dia que eu descobri que a minha mãe estava ficando com o mesmo cara que eu. Aquele papo de que mãe é sagrada é só com vocês, tá? No meu caso é bem diferente. Eu tinha 17 anos e esse menino que eu tava ficando, ele tinha 21 anos. E na época minha mãe tinha 35 anos. A minha mãe, ela era casada com meu pai, porém o meu pai, ele era da vida errada. Ele acabou ficando preso por um tempo e saiu. Porém, assim que ele saiu, ele não conseguiu ficar muito tempo longe. E logo que ele voltou, infelizmente, tiraram a vida dele. Pra mim foi, tipo assim, difícil ao extremo tudo, porque eu tinha que lidar com a morte da pessoa que eu mais amava na minha vida. E eu teria que lidar com a minha relação com a minha mãe, porque a gente nunca foi muito íntimas, a gente nunca foi muito próxima. Eu era muito mais próxima do meu pai, eu era muito mais íntima do meu pai, tudo que eu tinha que compartilhar era com meu pai. Então eu tava tendo que lidar com a dor do luto de perder ele, e também eu ia ter que lidar com a questão dessa, relação minha e dela. Enfim, eu conheci esse menino que eu tava ficando, e logo de primeira parecia ser um cara assim super do bem, trabalhador, me tratava muito bem, sempre assim procurava me mimar, sabe? Toda vez que a gente se via, ele me trazia ou um chocolate ou algum presente. Ele, assim, parecia que ele fazia questão de me querer mesmo, sabe? De me ter por perto. Então eu senti essa confiança nele, gostei muito dele. E a partir daí a gente começou a ficar, até o dia que eu levei ele pra minha casa pra apresentar ele pra minha mãe. Eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, então eu levei ele pra conhecer ela. Levei, se deram super bem, ele conheceu os meus amigos, porque a minha casa sempre foi muito cheia. Ele conheceu meus amigos, conheceu minha mãe, fez amizade com todo mundo, o pessoal gostou também dele. E depois daquilo ali, ele nunca mais parou de ir em casa. Ele praticamente ia na minha casa todo dia, tipo, quase todo dia. Era raro quando ele não ia, na verdade. Até que um certo dia, ia ter um pagode, num barzinho que tinha perto da onde a gente morava. E sempre lotava, o pessoal do bairro sempre ia, era gostoso, sabe? Porém, nesse dia, eu já tinha fechado um outro rolê com alguns amigos meus. E esse outro rolê já estava até pago, então eu não fui no pagode e fui nesse outro rolê com os meus amigos. Aí o que acontece? O menino que eu tava ficando, ele foi pro pagode. Minha mãe também foi pro pagode. Aí tô lá, curtindo meu rolê, tal, conversando com o pessoal, bebendo, recebi uma mensagem de um amigo meu. Ele mandou assim: miga, a sua mãe acabou de sair aqui do pagode com o menino que você tava ficando. Então assim que eu recebi aquela mensagem do meu amigo, eu comecei a ligar pra minha mãe e ligar pro meu ficante, porque eu queria saber o porquê que eles tinham ido embora, se ele tava indo pra minha casa, tipo, o porquê daquilo. Porém, nem a minha mãe e nem o meu ficante tava atendendo. Então, pra mim, ali acabou o clima de rolê, acabou a festa pra mim. Então, peguei e fui embora, fui diretamente pra minha casa. Só que eu cheguei na minha casa e não tinha ninguém, não tava nem a minha mãe e nem meu ficante, ou seja, eles não foram pra minha casa. Então, cheguei e fiquei lá esperando, porque ninguém me atendia, ninguém me respondia, e fiquei em casa esperando. Alguns minutinhos depois, chegou os dois, muito louco, muito bêbado. Minha mãe não tava conseguindo nem andar direito de tão bêbada que ela tava. Então, assim que eles me viram, eles ficaram muito, muito, muito sem graça. E aí ele começou a se explicar. Ele falou: sua mãe tava muito ruim, então eu não deixei ela vir embora sozinha, eu trouxe ela pra não acontecer nada demais. Então ali levamos minha mãe pro quarto, ela deitou lá e na cama ela ficou, e eu pedi pra que ele fosse embora, porque eu tava zero clima pra ele continuar ali. Então fui tomar um banho, e assim que eu passei pelo quarto da minha mãe, eu vi que, tipo, ela tava num sono extremamente pesado e ela não ia acordar por nada. Então eu fui e peguei o celular dela e comecei a mexer no celular dela. E ali eu vi conversa dos dois e acabei descobrindo tudo, que realmente eles tinham um caso, eles saíam também. Fiquei bastante arrasada, porque por ele não, mas pela minha mãe. No dia seguinte, ela acordou, eu fui conversar com ela, e eu acho que o pior de tudo é porque em momento algum ela negou, muito pelo contrário, ela confessou tudo, tipo, sem culpa alguma, sem remorso algum. Ela disse que já ficava com ele já há algum tempo e que foi ela que apresentou, porque ele me descobriu e foi pedir permissão pra ela se ele podia ficar comigo também.
E ela disse que por ela tudo bem, que ela podia, que ele podia sim ficar comigo, que tava tudo certo. Eu peguei um nojo tão grande daquela mulher, tão grande daquela situação. A mulher que eu mais amava na minha vida, que deveria me proteger, tava me colocando numa situação ridícula e absurda daquela. Ali eu arrumei minhas coisas e fui embora da casa dela. Fiquei morando na rua 3 dias, literalmente na rua, sem ninguém. Depois desses 3 dias apareceram alguns anjos que Deus enviou na minha vida e me ajudaram a me levantar. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. E sobre a minha mãe eu evito no máximo falar sobre ela. Para mim ela é uma completamente estranha.